Hoje é 2 de agosto de 2022. 2 de agosto de 2022. Este escriba acordou muito romântico hoje. Soube ontem que Simone Tebet, que é candidata, tem como sua companheira de chapa na vice-presidência Mara Gabrilli. Eu não conheço pessoalmente a senadora, não. Aliás, eu a vi pessoalmente uma vez no aeroporto. Estava espiando e esperando o avião para dirigir-me a Brasília e chegou o automóvel adaptado, com certeza, um carro grande, a trazê-la também para a viagem, com a colocação numa cadeira também especial, uma moça muito bonita. E mobilizada assim pelo acidente que todo o país conhece, mas alegre, satisfeita, contente, embora com aquela preocupação toda de todos na chegança e no traslado a Brasília. Eu a vi sim e pensei: que fortaleza de mulher a não só conseguir superar aquele drama vivencial, mas também transformando aquilo tudo numa vilegiatura vigorosa e no enfrentamento daquele torpedo a tentar levá-la daquela para pior. Não, e faz tempo eu vi a moça naquele esforço grande para a comunhão de esforços pelo bem da nossa nação. E eu vi ontem a constatação de que Mara Gabrilli será candidata à vice-presidência em coalizão com Simone Tebet, que é outra mulher valente, inteligente, preparada, vigorosa e rápida na assunção do debate, que com certeza virá por aí. E eu não estou a fazer diferenciação entre machos e fêmeas, não. Somos todos iguais perante a lei e devemos ter iguais possibilidades, mas não é nisso que eu vejo, não. Eu vejo essa conjunção, esse pareamento entre Simone e Mara Gabrilli como uma demonstração, sim, a nós todos, de que é possível uma união muito forte de determinado grupo no sentido de obtenção de um resultado que seja estimulante e que seja, no mínimo, uma expertise no sentido de demonstrar que as nossas companheiras são, sim, exponenciais nesse tipo de disputa. Evidente, nós temos aí uma briga entre Lula e Bolsonaro, com os dois sequenciando uma espécie de paralelismo, a saber qual dos dois
seria ou será o vencedor, mas não é isso não. É preciso que se anteponha alguém ou algum ou alguma no sentido de dar muito trabalho àquela dupla, porque quem é entusiasta nesse tipo de disputa, sabe muito bem que é preciso dar o exemplo de possibilidade de um terceiro, sim, aparecer na contenda e dizer: vocês dois estão a se preocupar demais um com o outro, precisam preocupar-se também conosco. Duas moças valentes, determinadas, despachadas e muito atuantes nessa chegança. Oxalá todas as mulheres do país se unissem em torno dessas duas, por aquilo que elas representam, sim. Porque, no sentido de competição, elas superdimensionam, sim, as capacitações de cada qual, no sentido de, no mínimo, dar um susto grande em vocês, Lula e Bolsonaro, que hão de se preocupar também em saber como, quando, porquê, de que forma e em que sentido Mara Gabrilli aparece dando força e voluntariedade a esse tipo de competição. E quando eu soube disso ontem, e me lembrando do negaceamento da visão daquela moça no aeroporto, eu a vi de passagem. Me lembrando hoje daquilo, eu pensei: que fortaleza é essa menina, vou chamá-la de menina, essa senadora. E tomara que elas duas deem muito trabalho a vocês dois. E no sentido muito dramático também, muito satisfatório, muito risonho e muito entusiasmado, que a minha imaginação leva este velho cavaleiro andante a esperar. De repente, dão elas tanto trabalho a vocês dois que deixam vocês dois, Lula e Bolsonaro, chupando os dedos, porque não pensaram a tempo certo da fortaleza que aquele par de moças bonitas, simpáticas, valentes, cultas, estuantes de energia significam nessa competição. E eu confesso, admito que estava a pensar não em vocês duas, mas estava a pensar em qual ou quais mulheres poderiam significar a titularidade desse dimensionamento para a liderança feminina nessa competição. Eu estava numa dúvida muito grande de apontamento de uma ou outra a significar uma capacitação a servir de exemplo a essa luta, a esse combate. E pensei Mara Gabrilli e pensei também em Simone Tebet, pensei em outras duas, mais antigas que vocês,
mas que fazem parte da antiguidade deste velho cavaleiro andante da advocacia criminal que não viu tudo no país, mas como sobrevivente do tempo que já passou, viu quase tudo. E o Leite Fernandes se lembra, por exemplo, Mara e Tebet, de Zulaye Cobra, que está hoje, antigona sim, está descansando em algum lugar na casa dela, legando a sua herança de combate ao seu filho Sergei Cobra Arbex, que, se depender da vilegiatura do Paulo Sérgio, há de ser presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, um dia desses. Lembrei de Zulaye, que foi companheira nossa, os antigos, na luta pela redemocratização do nosso país, lá nos idos de 64, 67, 73. Zulaye Cobra Arbex, que nós conhecíamos afetuosamente como Zuzu Tempestade, porque brigar, litigar, disputar com Zulaye Cobra aquele tempo ou naquele tempo era uma parada muito difícil, porque Zulaye era e é ainda, embora já cansadona e sentada na poltrona de couro, Zulaye era e é uma senhora mulher numa disputa política, ou mesmo dentro daquela disputa que ocorreu depois de 64. Foi nossa companheira muito e muito esforçada e merecendo a citação dela como uma das nossas líderes. E para não dizer que não falei de flores, e a nossa Pagu, a nossa Pagu dos tempos antigos, Patrícia Galvão, a Pagu, valentíssima, uma detentora, assim, do galardão maior na independência da mulher brasileira nessa existência política que foi selvagem naqueles tempos e nos tempos ultrapassados, para não se dizer que eu estou falando sem saber das coisas. Eu conheci Geraldo Ferraz. Geraldo Ferraz era secretário do jornal A Tribuna em Santos, quando eu era garotão e estava começando também a enegrecer o corpo nas praias santistas, vindo eu, Paulo Sérgio, lá do interior das Minas Gerais. E Pagu apareceu em Santos, sim. Era um mulherão. E nos deu a possibilidade de dizer que ela, Pagu, Patrícia Galvão, ela, Pagu, Zulaye Cobra, você, Mara Gabrilli, e outras dezenas de centenas de mulheres brasileiras, vocês têm tudo para darem, umas pelo exemplo da antiguidade e outras pela permanência atuante nessa nossa briga política, de darem um grande susto aos nossos disputantes machos pela presidência do Brasil. Imagine se
Se vocês duas despertam sim a atenção, a obstinação e a crença de todas as mulheres brasileiras com direito a voto, e tais elementos femininos colocam vocês duas na direção desse nosso país tão sofrido. E é para endeusá-las, se preciso for, para fortalecê-las no sentido dessa disputa, que eu vou oferecer uma rosa a vocês duas. E vou tocar só uma canção, aquela que nós, poetas, tocamos quando queremos honrar o grupo feminino que enaltece e que honra a nossa nação tão sofrida e tão posta em segundo plano na disputa pela liderança que há de surgir, sim. E esperamos que a liderança no nosso Brasil, depois das eleições, se faça, quiçá, através de vocês duas. Seria um exemplo mundial ao resto do universo. A presidente e a vice-presidente da República Brasileira usando saias. Duas mulheres valentes, bonitas, dedicadas, competentes e esforçadas, dando-nos uma lição nesse meio tempo que antecede a votação pela presidência da República. Dito isto, encerro essa crônica com aquilo que é também um outro hino nacional. E lá vai a luta, moças.